Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. No vídeo anterior eu falei sobre os cuidados que nós temos que ter com a Bíblia, porque ela pode ser perigosa. E devido a muitos e-mails que eu já tenho recebido de pessoas, de que quando eu falo de adulterações, contradições da Bíblia, eles ficam pedindo para provar. Isso é um assunto que não precisaria nem da gente fazer um vídeo provando. Porque se fizer uma pesquisa rápida na internet, você vai encontrar milhares de provas. Mas vamos citar aqui algumas para não ficar nenhuma dúvida. Vamos dar um exemplo aqui de uma contradição. Gênesis, no capítulo 4, versículo 12, nós vemos que Caim foi sentenciado por Deus a ser fugitivo, vagabundo, errante sobre a terra. E recebeu uma sentença de que tudo que ele plantasse não daria fruto. Pois bem, no mesmo capítulo, não precisamos ir muito longe, no mesmo capítulo, no versículo 17, nós vemos ali que Caim casou, teve filhos e edificou uma cidade. Ele fundou uma cidade. Ora, no primeiro versículo, no versículo 12, nós vemos que ele recebeu uma sentença de total instabilidade. Não ia parar em lugar nenhum, ia ficar para aqui e para ali, tudo que ele fizesse não ia prosperar. Mas porém no versículo 17 nós vemos uma estabilidade total. Veja que contradição tremenda. Ora, isso aí é uma prova, só isso aí já bastava como prova que a Bíblia se contradiz. Não estamos dizendo aqui que Deus deu uma sentença e depois não cumpriu com a sua palavra. Não é isso. Isso aí pode ser culpa de quem copiou, de quem traduziu ou de quem editou a Bíblia. Então é assim que acontece as contradições bíblicas. Por isso não podemos chamar a Bíblia de palavra de Deus, porque a palavra de Deus não tem contradição. Em Deuteronômio, no capítulo 5, versículo 9, nós vemos ali que Deus dá uma sentença para todo aquele que comete pecado, que ele ia cobrar a maldade dos pais sobre os filhos até a quarta geração. Veja bem, no mesmo livro, no capítulo 24, versículo 16, nós vemos já ali uma afirmação que os pais não levarão a culpa dos filhos e nem os filhos levarão a culpa dos pais. Olha que contradição tremenda novamente. Em Salmos, no capítulo 44, versículo 23, nós vemos ali o salmista tem uma visão acerca de Deus que ele dorme. Que Deus dorme, Deus cochila. Mas um outro salmista, lá do Salmo 121, versículo 4, lá ele já diz que Deus nunca dorme. Ele jamais cochila. Nós vemos que a visão dos salmistas são diferentes em relação ao Criador. Em Mateus, no capítulo 1, versículo 16, nós vemos ali que Jacó é o pai de José. Lá em Lucas, no capítulo 3, no versículo 23 a 24, nós vemos ali que Eli, que é o pai de José. Já não é Jacó. Ah, mas o que isso tem a ver? Tem muito a ver. Você, por exemplo, gostaria que alguém escrevesse alguma coisa sobre a sua vida e colocasse nesse livro que o pai do seu filho é o seu vizinho? Aí nós já vemos que é grave. É uma contradição, é um erro gravíssimo. Lá em Mateus, no capítulo 1, versículo 12, vemos que Jeconias é o pai de Salatiel.
Lucas capítulo 3, versículo 27, nós vemos ali que Neri é que é o pai de Saletiel. Então não há ali um acordo entre as pessoas que escreveram os evangelhos. Veja bem, Mateus capítulo 8, versículo 5, nós vemos ali a passagem do centurião, e diz que o centurião veio até Jesus para pedir um milagre a favor do seu criado, do seu servo. Mas em Lucas, no capítulo 7, versículo 3 e 4, nós vemos que o centurião não foi até Jesus, mas enviou uns amigos judeus que ele tinha para ir lá interceder a favor dele. Porque ele era um cidadão romano, ele não era judeu, ele se sentiu constrangido de chegar até Jesus, mas enviou um pessoal que era judeu, amigo dele, para interceder por ele. Vemos que há uma grande contradição aí. Em Mateus, no capítulo 20, versículo 20 e o 21, nós vemos que a mãe dos filhos de Zebedeu faz um pedido a Jesus, que os seus filhos, um assente à sua direita e o outro à esquerda, lá no trono. Mas lá em Marcos, no capítulo 10, versículo 35 ao 37, nós vemos que foram os próprios filhos desta mulher que foram fazer o pedido, não foi a mãe. Estão observando que a incoerência que há nos evangelhos, na Bíblia? Veja Mateus capítulo 21, versículo 19 e o 20. Jesus ali amaldiçoou uma figueira e diz lá o versículo que ela se secou imediatamente. Mas lá em Marcos, no capítulo 11, versículo 20, eles foram perceber que a figueira estava seca no outro dia. Ali, pode ler o texto, que os discípulos espantaram com a tamanho da rapidez que aquela figueira secou. Mas Marcos já narrou que eles perceberam isso só no outro dia. Estão entendendo? E a gravidade maior que eu vejo nesse texto é que a figueira foi seca, foi amaldiçoada, porque não deu fruto fora do tempo. Coisa que não é normal. Ela foi cobrada por algo que vai contra a sua natureza. Ele procurou figos, não achou e amaldiçoou ela, e diz o texto que estava fora do tempo de produzir frutos. Está vendo com o tamanho da incoerência? Se nós formos falar aqui sobre contradição e erros bíblicos, o assunto rende demais, rende muito, mas muito mesmo. Porque já foram descobertos, foram milhares e milhares de erros e contradição na Bíblia. Como podemos falar que ela é inerrante? Como podemos falar que ela é a palavra de Deus? Como podemos dizer que ela é sagrada? A Bíblia é um livro feito pelo homem e para o homem. Não pode ser chamada a palavra de Deus. O que você acha deste assunto? Coloque aí no comentários o que você pensa, o que você acha a respeito disso. Se você clicar aí no gostei, você vai estar ajudando outras pessoas a alcançar este vídeo. Se você compartilhar, você vai estar ajudando mais ainda. Então dê a sua opinião, dê a sua participação. E o próximo vídeo eu vou falar de um assunto muito importante. Vamos falar sobre o inferno. Você vai ver, coisas que vai até surpreender. Então até o próximo vídeo.